A partícula em mais semelhança parte para o homem, a parte no homem, na tricotomia, a parte imaterial, né? Em mais semelhança. Já tem a partícula da autoridade de fato do poderoso, do Deus Espírito. Deus é Espírito e nós somos Espírito. Claro, Espírito de Deus com E maiúsculo, Espírito do homem, tem que identificar bem isso aí, dentro das Escrituras, com E minúsculo, quando se trata de nós, Espírito. E nós vamos ver qual é a diferença do Espírito, Deus, Espírito, homem. Então, em mais semelhança, é uma das nossas identificações que ratifica a nossa fonte. Nós vimos lá atrás que a partícula em nós, o corpo, a matéria, fonte, terra. Também há o sopro. O que é o sopro? Vento. Espírito. Nós entendemos isso, que espírito, sopro, vento. Está lá também na base, lá no início. Então soprou o Senhor Deus na narina, né, ali daquela imagem ali, né, do corpo, aquela formação que o Senhor fez, soprou nas narinas e se tornou alma vivente, né? Glória a Deus por isso. Gênesis 2, versículo 7, também nos revela a nossa fonte, né? Como nós falamos, corpo, parte material, Gênesis 2, 7, e formou o Senhor Deus, o homem do pó da terra, espírito e alma. No sopro ali, a parte, né, imaterial, na parte B do versículo 7, né? E soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente, né? Sopro, né? Vento, como eu acabei de falar, sopro, vento, né? Espírito, né? Você pode fazer uma observação, né? Ali em Hebreus 1, no versículo 7, né? Quando a palavra faz menção do Espírito. Na parte A, quanto aos anjos diz, o que de seus anjos faz vento. Anjos são espíritos, né? Vento, seus anjos faz vento, porque faz a menção disso aí, anjos são espíritos. E aqui ele menciona para nós como vento, né? Então, assim, nós agregamos ali, através da própria palavra, nos trazendo a revelação, nós temos o conhecimento conforme a palavra nos orienta. Crescei na graça, né, no favor imerecido, e crescei também no conhecimento, para que possamos, de fato, a cada tempo nos estreitar. É através do conhecimento que nós estreitamos o nosso relacionamento com o Senhor, né? Tudo isso volta para essa maturidade. Nós não podemos ser imaturos. Não, temos que ter a maturidade cristã, o conhecimento para essa identificação. Buscar de novo, que o homem após queda perdeu tudo, né? Tudo isso, né? Essa junção, essa harmonia, né? Nós vamos estar clareando melhor. Em nós contém a parte física e a espiritual. O que implica isso? Duas naturezas, né? Duas naturezas, terrena e a celestial. No Gênesis 1, no versículo 1, inicia-se dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra, isto é, né, o que é princípio? Né? No instante, né, que uma coisa foi criada, ou no instante que deu-se origem, né? Como nós já falamos no início, falamos um pouco acerca disso. Pergunta é, qual o propósito, né? Qual o propósito? Descobrindo o propósito da criação, você descobrirá o seu lugar neste projeto de Deus. O que você tem que voltar lá? Lá no início, no capítulo 1, lá na origem.
estudar minuciosamente cada coisa, porque você faz parte desse projeto, né? Então, você, para poder se identificar, você vai ter que voltar antes, de fato, o Senhor formar o homem e ver que aquilo não acabou. O plano, né, o projeto de Deus para com o homem, de tudo aquilo, ele não, né, parou. Mas, após queda, como aconteceu toda aquela situação, e alguém que interviu para destruir toda essa maravilha, nós estamos em peleja, mas o Pai, o Altíssimo, o Deus único, não abre mão, né, dos seus projetos. Então, qual é o propósito? Descobrindo o propósito da criação, você descobrirá o seu lugar neste projeto de Deus. Isto é, o propósito na qual você foi formado, né, que está lá no Gênesis 2, versículo 7. Isaías 40, 21, nos chama para atentar para esta revelação, né? O que está escrito lá em Isaías? Acaso não sabeis? Porventura não ouves? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Olha o porquê que tem que voltar lá. Ou não atentaste para os fundamentos da terra? Então, Isaías, aqui nesse capítulo, né, ele nos chama a atenção para que nós venhamos nos atentar. Essa casa espiritual, essa jornada cristã, toda essa intervenção através do Filho de Deus, né? Deus criou e o Filho vem restaurar aquilo que foi criado, feito pelo Pai. Por isso que no seu nome, quando você vai ali no original, quando você vai observar, a palavra nos aponta a isso. Criador, Salvador. Né? Yahushua, Hamashia, né? O ungido, Cristo, o enviado, Salvador. O Criador, Salvador. Pai e Filho. Quando expressamos a palavra, o Filho do homem, né? Apontando para Jesus aqui na terra, né? O Filho do homem, o Pai, Deus, o Criador, né? Então, Isaías 40, ele vai e faz, ele está interrogando você. Então, a palavra em Isaías 40 nos chama para atentar para esta revelação, né? Atentar, buscar, observar, materializar. Não tem como essa casa espiritual ser, de fato, construída. Você vai ver isso em inúmeras partes das Escrituras Sagradas, sobre você fazer as observações, né? Me parece que em Lucas, né? Nos Evangelhos, né? Nos orienta a isso, que seja um simples muro ou um complexo arranha-céu, um prédio de uma estrutura magnífica, cabulosa, vamos dizer assim, é para você observar o alicerce, os fundamentos, atentar para os fundamentos de uma construção. Você observou isso? Uma casa com as suas rachaduras, logo começa, tudo dá errado, e foi gasto um tempo, foi investido finanças, mas tudo foi de modo errado, por quê? Realmente, na área física, secular, nós fazemos essa observação de uma casa construída ali por um pedreiro. De repente, ele até sabe colocar ali os tijolos, um acima do outro, a massa, o reboco, aí vai colocar um telhado, mas o alicerce,
onde ninguém está vendo, ninguém observa, não se atém a isso, pode ser que futuramente venha a ter uma causa de tudo que foi feito, todo o empreendimento foi um gasto. E não adianta, quando vier as intempéries, né? Os dias maus, as adversidades, chuvas, ventos, devaneios, aquela casa começa a sentir. Né? Trabalhei muito nessa área. Muitas das vezes, caminhões ali no centro de Goiânia, ou setores, passava lá longe na avenida, mas com o tempo ninguém conseguia descobrir as rachaduras em uma casa, em outra. Aí a experiência nos conduziu a isso. Às vezes as pessoas não criam na nossa orientação, na nossa palavra. Essas rachaduras foi por causa do alicerce mal feito. Mas aqui não acontece isso assim tão perto para causar. Mas os caminhões que estão passando lá na avenida principal. Deita aqui agora e coloca o ouvido no chão que você vai ver que chega aqui. O abalo é na terra, você não sente facilmente. Então assim é a nossa vida espiritual. Então Isaías fala, olha, atenta para os princípios. Vamos repetir aqui. Acaso não sabeis? Você pode estar na crença desinformado. Ou indo por doutrinas várias. Ou até mesmo me observando aqui, ouvindo essas ministrações, mas não atenta a ir lá onde é mandado. Você tem que ir lá para ver se de fato o que eu estou falando aqui, interagindo com vocês, congratulando aqui com vocês, essa parte da palavra, se tem princípios, se tem fundamento. Ou senão é mais um que vai ouvir, vai ter uns dias de glória, de refrigério, mas não vai ter aquela afinidade, aquela comunhão, a maturidade de fato, de lá na fonte. A minha fonte é lá na Gênesis, no início de tudo. O que foi feito para mim? Vai lá, atente a isso. Começa a se informar, sai aqui desses versículos. Está escrito, acaso não sabeis? Você pode mudar isso na sua vida. Você pode passar a saber. Porventura, não ouves? Você está me ouvindo agora. Vai ficar só nisso? Ou vai ser crente bereanos, né? Atentos, observadores. Ouvir mais e ver se de fato é aquilo de fato. Não vos tem sido anunciado desde o princípio? No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e aí vai. O que é isso de fato? O que é isso de fato? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Sem isso, eu falo aqui agora sem medo de errar, que sua jornada espiritual ela não vai ser de sucesso. Sem atentar para o princípio, não. Nada de maturidade, vida, conhecimento, identidade, fonte, ser de fato apto para uma adoração de forma que verdadeiramente o Senhor nos chama para adorá-lo. O capítulo 1 ao 2 de Gênesis inicia-se uma obra com um propósito. Quando lemos a Bíblia, começamos a capturar a visão de fato acerca do projeto de Deus para com a sua criação. Aí sim, quando você vai buscar
Quando você tem o conhecimento já pleno, somente assim, a visão do projeto que ele tem com você vai ratificar, né, o projeto de fato. Você vai descobrir qual que é o projeto de Deus com a sua criação, com o homem que ele formou, né? Lendo Mateus 6, no versículo 9, né, a oração dominical, e Lucas 11, 2 ao 4. Observe, né? Vemos que o projeto de Deus é um reino sacerdotal na terra. Isso na oração você ora, né? Estaria orando, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha. Sai o projeto, vem o teu reino. Venha a nós o teu reino. O projeto está aí. Essa extensão. Eu vou chamar de uma partícula do céu na terra. Né? Venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Quer dizer, vem do céu para a terra. Olha o projeto, olha o propósito de Deus. Né? Olha o propósito de Deus acerca, né, do que Ele quer de fato. A intenção é que o céu viesse para a terra. Céu na terra. Aleluia. E tudo se inicia onde? No Éden, né? Com o homem. Gênesis 1, versículo 28, na parte A. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Então já sabemos que inicia-se tudo ali no Éden, esse reino sacerdotal, né? Inicia-se tudo ali. Propósito, né, de Deus, propósito, um reino sacerdotal, né? Então, este é o propósito eterno, né? É o propósito eterno de Deus, pois ele não abriu mão. Em 1 Pedro 2,9, o que está escrito? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então veja aí o motivo, né, do propósito, a visão de fato, essa extensão, né, a extensão daquilo que vive o céu aqui na terra. E, na verdade, em meio a esse caos, essa situação, essa guerra, a igreja implantada, ela dá continuidade. Ninguém para o projeto de Deus. Então, saiba que aquilo que Ele tem com você, aquilo que Ele tem para você, não há ninguém que possa impedir, porque a boca do Senhor o disse, né? Propósito. Propósito é a razão a qual você nasceu. O que é o propósito? A razão a qual você nasceu. Nenhum ser humano veio à Terra sem um desígnio. Você nasceu para fazer algo para a sua geração, que é o seu potencial. O seu potencial é isso, é você foi gerado, você veio à Terra, tem um desígnio, você tem algo para ser feito. O seu potencial é isso, é que você tem a parte de Deus, a parte imaterial está dentro de você, o Espírito. O Espírito que comunica com o Espírito, com Deus Espírito. Aí entra aquela parte, Espírito com E minúsculo, Espírito com E maiúsculo. Espírito de Deus, Espírito do homem, em junção, para que esse potencial seja gerado. Não provém de vós, é dom de Deus, é Ele que gera isso após a conversão, né? Por quê? Porque Ele tem algo para que você venha realizar, é você. Fazemos isso em conjunto, coletivamente, mas também a sua parte pessoal.
né, pessoal, que nós vamos ver acerca disso. Né? Quando essa parte pessoal de fato está materializada, você vai prestar uma adoração conforme está escrito.